Fala galera, tudo bem? Olha só, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. É uma alegria imensa poder dividir aqui toda a minha trajetória. E para quem precisa e tem vontade de me conhecer um pouco mais, lá vai. Que interessante, né? Porque quem diria lá nos primórdios, né? Primeiro emprego, primeiro trabalho, primeira oportunidade, que hoje eu estaria aqui falando para tantas pessoas que têm vontade de desenvolver, crescer, seja em vendas, liderança, gestão. E eu estou justamente aqui para contar como eu cheguei aqui, que passos eu percorri, o que eu pensava quando, na verdade, eu não tinha nem um plano exatamente. Porque essa é a verdade. Quando eu entrei na faculdade, lá em 97, não faça muitas contas, pessoal, mas é verdade. Lá em 97, quando eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda, na verdade de comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, eu não imaginava onde eu poderia chegar. Mas uma coisa eu tinha certeza, o que eu fizesse, eu ia me dedicar de verdade, com o coração, e assim foi. Passei por diversas empresas, fui passando como estagiária, operadora de telemarketing. Gente, eu comecei, né, aliás, com 17 anos eu fui emancipada. O meu pai me emancipou para eu poder entrar numa empresa e ser operadora de telemarketing, um projeto enorme da Philips. Eu vendia para todo o Brasil, imagina, para os pequenos vendedores, os pequenos revendedores de televisores do Brasil todo, e era um negócio muito louco, porque naquela época não tinha internet como a gente tem hoje, como aqui nesse tablet, né? Eu posso vender de uma forma extremamente rápida. Não, eu ligava lá em Salvador, mandava uma foto, e aí ele comprava 2 televisores de 14 polegadas, imagina. Então era uma loucura. Mas o que eu fazia naquele momento, eu não sabia exatamente onde eu ia chegar, mas eu colocava a minha intuição, o meu coração e a minha vontade de ajudar aquela pessoa que estava do outro lado da linha, querendo saber como era aquele televisor para ele ter na loja dele. E assim eu fiz carreira nessa empresa. Fui operadora, fui assistente, fui supervisora de vendas. E daí para frente eu percebi que o empenho, ele vale muito mais do que uma série de coisas. Porque o comportamental é algo que você se desenvolve, que você tem, e que ele realmente te abre portas, te leva para lugares que você nem imagina. E aí passei por diversas empresas, eu tive praticamente 18, 19 anos de experiência no CLT. Eu tive desejos, assim, eu me lembro muito de passar ali na 23 de maio, querer trabalhar na IBM. E desejei, busquei, perseverei e lá eu trabalhei. Foi muito interessante porque foi uma experiência que eu queria tanto e eu consegui. E interessante, né? Hoje mesmo eu estava estudando e estava falando sobre progresso. É do ser humano o progresso. Automaticamente o seu inconsciente, quando te vê progredindo, ele se sente feliz, a gente se sente feliz, porque é do ser humano buscar o progresso, né? E assim eu tive vontade de trabalhar em outros lugares também. Trabalhei no Citibank também fiz carreira, comecei como Hunter. Hunter, o que era, né? Alcançar e abrir contas de alto target, né? De alto ticket, dentro do ramo financeiro, né? Enfim, qualquer profissão. E lá também, comecei como Hunter, fui gerente de carteira 1, Gold, e de lá eu pensei assim, puxa, foi quando eu fiz minha primeira viagem internacional, e eu viajei para os Estados Unidos, e quando eu voltei, eu comigo mesma pensei assim, poxa, eu quero saber como esse povo vive. Pois bem, deixei uma carreira que eu tinha no Citibank, uma carreira que não era uma carreira bancária, eu não queria me tornar bancária, não era isso, né? Então todas essas experiências em todas essas empresas tinha a ver com vendas. Porém, hoje, né, nesse momento aqui, nesse ano, eu venho pensando muito sobre a venda como um estilo de vida. Porque desde o começo, o meu intuito sempre foi apoiar e ajudar as pessoas. E é algo que vem de dentro de mim, né? E aí, enfim, eu pensei assim, puxa, eu quero saber como que esse povo vive lá fora, como é morar fora. E aí deixei, né, fiz todo o meu pé de meia e fui morar em Londres. Morei 1 ano em Londres, e adivinhem. Me preparei, me organizei, me planejei, fiz todo um planejamento financeiro para eu ir para fora, morar 1 ano lá, e morar lá sem precisar trabalhar. Não queria passar perrengue. Então, para isso, eu me organizei. Adivinha o que aconteceu? Tive várias propostas de emprego. Cheguei lá fazendo faxina, eu achava o máximo, porque zero problema. Ia lá, fazia minha faxina, organizava tudo, voltava para casa, não tinha nenhum problema. Mas não passou muito tempo, estava eu lá numa empresa
de portugueses que vendiam limpezas de pub, e eles me contrataram porque eles não falavam muito bem inglês, e eu estava estudando, precisava justamente, né, testar o meu inglês, eles me contrataram. Então eu ligava, agendava uma entrevista, agendava uma visita, eu ia lá nesse pub, apresentava a empresa e vendi 2 ou 3 contratos. Nossa, eles ficaram super felizes, e eu também, né? Afinal de contas, estava dando certo o meu objetivo. E aí o que aconteceu? A escola me contratou. Passei a trabalhar na escola, então o que eu trabalhava na escola, eu ganhava em aula. O que era muito legal, porque Londres, né, tudo em libra, os valores são bem desafiadores. Mas lembra, eu tinha lá meu pé de meia, só que conforme eu comecei a trabalhar, todo o valor que eu recebia, eu investia no que eu estava fazendo lá em Londres, e foi fantástico. Mas olha só esse colchete, gente, que interessante. Antes de eu ir para Londres, eu fui fazer um curso, eu fiz um Leader Training. Provavelmente vocês conhecem esse curso, é algo interessante, onde você faz um aprofundamento de um final de semana, onde você se testa, você se prova, você aprende, você se desafia demais. E num determinado momento, eu olhei para uma pessoa que estava ministrando aquele programa, eu falei assim, meu Deus, que mulher é essa? E aí eu pensei assim, um dia eu quero ser como essa pessoa que vai ali na frente e fala, que fala para as outras pessoas, que divide, porque até então, só de imaginar ir à frente na faculdade ou entrar numa reunião, apresentar uma reunião, pelo amor de Deus, eu tinha cólicas, não tinha condição, eu realmente tinha muita dificuldade, mas sempre admirei demais as pessoas que iam lá à frente e faziam isso, e fiquei com isso no meu coração, assim como a IBM, o Citibank, eu também tive esse desejo. Quando eu voltei de Londres, e aí, né, fui buscar algumas novas oportunidades de trabalho, rapidinho comecei a trabalhar quando eu voltei para o Brasil, fui representar a escola que eu trabalhava lá em Londres, aqui no Brasil, com isso eu voltei para Londres, fui para a Irlanda, representar essa escola, e fiz outros trabalhos, inclusive na área automobilística, que inclusive foi onde eu conheci o Edu, o meu ruivo lindo, que eu costumo dizer, né? E hoje a gente tem uma família incrível, maravilhosa, que é meu maior valor, Deus e a minha família. E aí, eis que eu recebo um convite para me tornar educadora. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, justo aquele meu maior desafio, mas também aquele sonho que um dia eu plantei no meu coração e que eu nem imaginava que isso poderia de fato dar certo. Mas, gente, eu me empenhei tanto nisso, porque quando eu me proponho fazer algo, lembra lá da Philips, que eu falava por telefone, como era um televisor de 14 polegadas, de 20 polegadas, eu arrebentava de vender. Eu também coloquei todo o meu esforço, todo o meu amor, todo o meu coração para eu também me desenvolver como uma educadora, como uma pessoa que vai ali e divide o seu conhecimento. Gente, eu me dediquei tanto, eu acho que na época eu emagreci uns 10 ou 12 quilos. Vou ver se eu consigo a foto para pôr aqui no cantinho, aqui assim, ó. Porque assim, é surreal. Acho que eu tô precisando de um novo desafio, inclusive, mas enfim. E foi isso, e assim, eu acredito que o esforço, ele vai te levar a lugares que você jamais possa imaginar, né? E foi isso que eu fiz, e assim eu venci várias barreiras, eu me desenvolvi, eu falei para grandes plateias, para grandes pessoas experientes, as pessoas sempre me elogiaram, e as que me criticavam, por algum motivo, sempre recebi de coração, porque são essas críticas, né, esse olhar que as pessoas colocam, que se dão um trabalho, inclusive, né, muitas vezes as pessoas pensam assim, tá me criticando, eu sei fazer, de jeito nenhum. Se quiser deixar aqui, ó, inclusive, algum comentário que você acredita que vai agregar no meu trabalho, por favor, divida comigo o seu olhar e o seu tempo. Por mim, tranquilo, né? Afinal de contas, tudo pode ser melhorado. E assim eu venho me desenvolvendo. Bom, me formei educadora, e aí eis que vem os desafios, né, de se formar uma família. Fui fazer o quê? Me transformei, né, me mudei aí a minha área de trabalho e me tornei empresária. E hoje eu e meu marido somos empresários. Nessa empreitada estamos há 8 anos. Foi super desafiador, ainda esses dias recebi uma pergunta na caixinha do Instagram perguntando quais foram os meus primeiros desafios como empresária. E, gente, não tem primeiros, segundos, terceiros desafios. São desafios que acontecem a todo momento. E quer saber de uma coisa?
Qualquer coisa que você fizer na sua vida, seja CLT, você seja empresário, você seja autônomo, ame problemas. Por quê? Porque é através dos problemas que você vai se desenvolver, você vai crescer e você vai se testar em como resolver esses problemas, né? Essas situações. E é assim que a gente cresce, que a gente amadurece. Então, nesses 8 anos como empresária, eu tenho aprendido muito com as pessoas, e tem uma coisa que faz toda a diferença no nosso empresariado. Desde que decidimos se envolver e se dedicar a isso, o nosso verdadeiro objetivo dentro das empresas é ter pessoas lá dentro que sejam realizadas profissionalmente. Por quê? Porque eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar. O meu propósito de vida é ajudar, é motivar, é ensinar e dividir. Inclusive, aqui nesse canal, o que você vai encontrar? Você vai encontrar temas, conteúdos que foram testados, utilizados, voltados, reorganizados, e que você também pode utilizar e pôr em prática no seu dia a dia. Se eu pego um livro para ler, eu penso assim, tá, pessoal? É o seguinte, eu leio, entendi algo que faz sentido para mim, eu vou e coloco em prática. Eu não fico lendo o livro todo, analisando, pensando, puxa, será? Eu já leio, já penso. Por exemplo, esse algo que eu estava falando agora sobre processo, eu acabei de escutar num podcast que eu estava ouvindo, vindo para cá. Porque, assim, é isso, é ouvir, entender e testar. Por quê? Porque somente assim você incorpora. E é a incorporação do que você estuda, do que você lê e do que você acredita que vai te trazer resultado. Afinal de contas, é para isso que a gente faz muitas coisas, não é verdade? E resultado não é só o dinheiro. Quando você pensa em sucesso, automaticamente as pessoas pensam, se ela está falando de sucesso é porque ela está buscando dinheiro. Não é. Justamente, progresso. O progresso, ele automaticamente te manda comandos de felicidade, porque o ser humano, ele foi feito para evoluir. Tá aí o que a gente vive hoje, né, gente? Estamos aqui, ó, sentados num sofá, super confortável. Se não tivesse progresso, se o ser humano, se Deus não tivesse feito o ser humano para progredir, onde estaríamos agora? Nas cavernas, né, minha gente? E olha só que interessante, estava fazendo uma conexão agora com o meu time, né? Porque eu tenho um time fenomenal, vocês não estão entendendo. Aos 13 anos eu trabalhei na bomboniere da minha avó. E exatamente nesse ano abri uma empresa onde justamente eu quero, de uma forma mais estratégica e específica, dividir os meus conhecimentos. E olha só, o endereço da minha empresa é o endereço do meu primeiro trabalho, porque ali agora tem algumas empresas, e a minha empresa foi aberta justamente nesse endereço. Então, faz sentido? Tudo que a gente faz lá do começo da nossa vida, às vezes a gente pensa assim, o que eu estou fazendo é tão pequeno, não vai dar em nada, para que eu estou fazendo isso? Gente, é uma questão de fé, de acreditar. E fé é justamente isso, né? Você pôr o pé onde você não está vendo, desde que você acredite, né? No Criador. Então, se você faz as coisas com vontade, com amor, e pensar que aquele degrau que você está fazendo, ele pode te levar em algum lugar, pode ter certeza que isso vai acontecer. São muitas experiências, muitas coisas, e não tem como não lembrar de alguns detalhes, né? Eu sei que eu já estava lá, como agora, eu já sou empreendedora, estou montando uma nova empresa para falar de forma mais estratégica sobre todo o conteúdo, todo o meu conhecimento, porque, assim, eu tenho um chamado tão grande no meu coração, eu preciso dividir tudo o que eu sei. Vem muito de encontro com o meu propósito, que é de ajudar. Eu não imaginava que lá quando eu era operadora, e aí olha que interessante, lá quando eu era operadora para o projeto da Philips, que era 6 horas de trabalho, eu também trabalhava à tarde. Porque, gente, eu não tinha dinheiro para nada, vocês não estão entendendo. Foi Deus que colocou uma lojinha naquela Faria Lima, que vendia roupa social muito barata. Sério, eu ficava olhando e pensava assim, por que essa loja, que é uma rua super conceituada, né, a Faria Lima, era lá que eu trabalhava. Trabalhava na Faria Lima e a faculdade era lá em São Miguel, fundo, Zona Leste. Então, eu precisava trabalhar de social. Naquela época, o operador de telemarketing era social, você tinha que fazer faculdade, era outro esquema, né, os operadores de telemarketing. E nessa rua tinha uma lojinha que, graças a Deus, vendia umas roupas bem baratinhas, eu conseguia comprar, porque eu não conseguia nem pagar a faculdade, imagina, que situação. Aliás, eu chegava na faculdade e ficava pensando, compro o lanche na entrada ou na hora do intervalo? Porque não dava para comprar 2 lanches, né?
E é uma coisa que eu valorizo muito hoje, sempre nas minhas orações com os meus filhos, nós agradecemos o alimento, nós podermos escolher, poder comer algo, poder comer em um restaurante, porque na época da faculdade, e assim, ó, gente, não era triste também não, tá? Tem sofrimento, tem chororô, tá tudo certo. Era a condição que eu tinha. E tinha uma coisa muito interessante, que acontecia muito comigo, os meus pais me incentivavam demais, por isso, pais, incentivem os seus filhos, seja fazer o que for, incentive eles, porque em diversos momentos eu tive dúvidas do que fazer, mas o meu pai estava lá, sempre firme e forte. Não, vamos lá, eu vou com você. Como eu disse, meu pai me emancipou para eu ser operadora de telemarketing. Aí eu falava pro meu pai, pai, agora eu preciso me emancipar. Ele ia lá, pai, eu quero estudar nessa escola. Fiz magistério, não gostei, aí mudei para o terceiro ano, enfim. Meu pai estava sempre me apoiando, e isso era muito interessante. Então não tem sofrimento. Tudo isso me forjou, né, e me faz valorizar ser quem eu sou hoje. Poder fazer as coisas que eu posso fazer hoje. E isso, para mim, não tem preço. E por conta de eu realmente ter uma necessidade, o pessoal me chamava para trabalhar à tarde também. Então eu entrava de manhã, trabalhava lá no projeto da Philips, e aí eles me chamavam à tarde. Gente, vocês não sabem. Sabe o que eu vendia? Lá em 98, 97, ninguém nem imaginava. Aquele suco Ades, suco de soja. Ninguém sabia o que era aquilo, mas eu vendia. Porque eu entendi, li no detalhe o que era, explicava para as pessoas e eu vendia. Aí eu vendia uma caixa mista, pega um pouco de pêssego, uva, tal, e aí eu arrebentava, né? Era muito legal. Nessa empresa também tinha o projeto da Ferrero Rocher, da Klabin, eram altas marcas, era muito legal. Enfim, hoje, empresária, temos algumas empresas, e aí estamos indo para mais uma empresa, para mais um direcionamento, onde agora finalmente eu vou poder proporcionar o que eu gosto, o que eu amo de fazer e como eu cheguei até aqui. Isso me dá um chamado muito forte. Eu estou muito feliz de estar aqui contando tudo isso para vocês. Tem muito mais coisas para contar, porque se eu for falar do tempo que eu morei fora, das outras empresas que eu trabalhei e o que eu venho vivendo hoje, porque olha só, essa frase é muito interessante. O movimento gera acontecimento. E de uma oração, eu comecei um movimento e muitas coisas têm acontecido, né? Justamente o crescimento e o desenvolvimento dessa empresa. Outras palestras que estão surgindo, palestras incríveis, e Deus tem me levado em lugares que eu jamais poderia imaginar quando eu mal conseguia comer um lanche lá na faculdade. Gente, é isso. Muito obrigada. Deixa seu comentário aqui, me conta o que você achou. Se você tiver alguma dica, alguma coisa para me passar, estou aqui de coração aberto. Beijo, galera!